Olá, boa noite. Começamos agora o programa Entrevista Coletiva. E o assunto de hoje é a discussão do momento em Belo Horizonte. A reabertura de parte do comércio não essencial na capital mineira, que aconteceu na última quinta-feira, após 41 dias de portas fechadas. Isso para alguns setores do comércio, para outros foi bem mais. O anúncio foi feito na terça-feira pelo prefeito Alexandre Calil e integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. A prefeitura havia anunciado que o comércio abriria as portas apenas quando a taxa de ocupação de leitos estivesse em 70%. No entanto, uma queda no nível de contágio e na procura por leitos de UTI fez com que o comitê decidisse pela retomada das atividades comerciais previstas na primeira fase, que são shopping centers, salões de beleza, galerias de loja e também do comércio varejista e atacadista. Já os bares e restaurantes estão há 142 dias fechados e ainda não há previsão para reabertura. E para discutir, claro, todo esse cenário da capital, nós vamos receber hoje o líder da prefeitura na Câmara Municipal, o vereador Léo Burguês. Boa noite, vereador, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. Boa noite, Paulo Somussi. E a gente recebe também, como disse o vereador, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, Paulo Somuti. Boa noite, Paulo, bem-vindo. Obrigado, André. Boa noite, Murilo, Léo. E ao meu lado, sempre entrevistando comigo os nossos companheiros aqui, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, Paulo. Boa noite, Léo. Obrigado por aceitar o convite e promover esse debate aqui. Pois é, então vamos começar fazendo um panorama, né? Belo Horizonte foi a primeira cidade a fechar, né, com a pandemia, e aí a gente falou dessa diferença, né? Em alguns setores, 40 e poucos dias, outros mais de 100. Eu queria, primeiro com a visão do setor de bares e restaurantes, qual é a análise que se faz da prefeitura mesmo nessa tentativa de conter o avanço da Covid-19? E claro, com o comentário do vereador Léo Burguês. Bom, desde o primeiro momento, a Brasel apoiou o fechamento do setor. Acho que fechamos na hora correta, precisávamos tomar essa medida, mas o fechamento se deu sempre em todos os lugares do mundo com o objetivo de preparar o sistema de saúde para que a gente pudesse ter uma curva acomodada. E isso foi acontecendo e a Brasel acompanhou esse processo até com alegria, porque nós tivemos bons resultados em Belo Horizonte. Embora aqui a gente esteja com 50% a mais de óbitos por 100 mil do que o Minas como um todo, é um resultado positivo. Agora, de 2 meses para frente, as coisas começaram a ficar complicadas. Porque, para vocês terem ideia, Milão, o epicentro da crise do corona na Europa, ficou 56 dias fechado. Onde tudo deu errado, por exemplo, Londres, que o prefeito fez tudo atrabolhado no primeiro momento, ficou com 103 dias fechado. E aqui nós estamos indo para quase 5 meses, né? Então, nossa visão é que poderíamos ter feito uma retomada no meio do caminho, com critérios claros. Nós até hoje não conhecemos claramente os critérios os protocolos, né? O primeiro protocolo não cabia ninguém no bar. O segundo protocolo ainda não está muito transparente para a gente. Abre o comércio com 3 dias, inova, né? Não tem nenhum outro lugar do mundo que a gente viu esses negócios de 3 dias. De noite pode beber, na hora do almoço não. Então, assim, é muito difícil entender o que a prefeitura chama de ciência, de lógica. É isso aí, né, Léo? Como é que a gente melhora isso, meu vereador? Bem, Belo Horizonte ela vem enfrentando essa epidemia quando a gente compara, né, com outras cidades, como você, por exemplo, falou, né, de Londres, né, e de Milão, né, as taxas de mortes por 100 mil habitantes são exorbitavelmente maiores do que a de Belo Horizonte, né? Nós estamos hoje com 24, 25, ela chegou a ter de 700. Então, realmente é um número muito diferente. A gente entende que o comércio de Belo Horizonte está sofrendo. Teve uma decisão dentro da prefeitura que foi seguida seguindo o comitê epidemiológico, quando se fala de ciência, né, foi as orientações ditas por estes médicos, né, esse comitê epidemiológico coordenado pelo Dr. Jackson, mas já há algum tempo a prefeitura vem sofrendo uma pressão maior, eu acho que o Paulinho lembrou muito bem, de 2 meses para cá, né, uma pressão maior, principalmente do comércio da cidade de Belo Horizonte. Também sofrem outras pessoas querendo que fique fechado, né? Nós temos vários grupos que defendem isso. Eu penso que o equilíbrio é o melhor jeito. A gente preservar as vidas, mas também buscar preservar os CNPJs, né? A prefeitura ela optou
pesar a mão, vamos dizer mais assim, para o lado da vida. E pela pressão, pelas discussões, pelas colocações que foram feitas por várias entidades, dentre elas a Brasel, o Cindy Lojas e outros, tiveram várias mudanças, né? O próprio protocolo, no primeiro momento, que inclusive eu estava no comitê de flexibilização junto com a Brasel, os bares e restaurantes não estavam em lugar nenhum. Eu, particularmente, defendia que ele tivesse na primeira fase. Isso é um grupo muito grande que decide lá. Nessa revisão dele, por exemplo, os bares e restaurantes entraram agora na segunda fase. Agora, Paulo, você falou, o Léo falou questão de CNPJs, queria quantificar essas perdas para o comércio. Quantos bares e restaurantes fechados em Belo Horizonte, você tem esse dado, e o número de pessoas com, vamos dizer, a perda de emprego definitiva também. Só vou fazer uma ressalva, porque alguns bares, até que a Brasel indicou, e ao longo dessa caminhada, a gente foi conversar com os proprietários, alguns falaram, olha, foram outros problemas para além da pandemia, alguns a gente sabe que já vinham de uma crise financeira, aproveitaram o momento para fechar as portas. Mas então eu queria saber, se, em razão da pandemia mesmo, quantos bares fechados e perdas diretas de empregos? Bom, essa é uma resposta quase impossível de dizer precisamente o que é da pandemia. Mas no período da pandemia, nós começamos, em março, nós tínhamos em Belo Horizonte 12 mil estabelecimentos que geravam 72 mil empregos. De lá para cá, nós devemos perder 4 mil desses estabelecimentos e coisa de 40 mil empregos. É muita coisa, mas é muito mais do que isso. Não se trata, Léo, só de CNPJ. Nós temos uma cadeia de fornecedores enorme. Primeiro, o bar e o restaurante movimenta 52 outras atividades econômicas. E tem uma economia invisível que sofre junto, por exemplo, o cara que coleta as latinhas de alumínio, que anda na rua, o lavador de carro em frente a um bar que não consegue mais lavar seu carro, os pequenos consertos, a manutenção. Então, assim, é muito mais do que essa discussão do CNPJ. Eu acho que essa questão é uma questão social muito ampla e que tem que ser compreendida nessa dimensão. Então, a gente acha até que alguns empregos vão trabalhar duro para recuperá-los, porque abrindo de novo, a gente espera contratar algumas pessoas. Mas nós perdemos também ícones da nossa gastronomia, nós perdemos parte da nossa identidade e a gente acaba, né? Eu brinco, uma brincadeira meio sem graça, né? Que a gente gastou um pouco mais de 100 anos para virar a capital mundial dos botecos. E em pouco mais de 100, em um bocado mais de 100 dias, a gente está destruindo tudo isso. Um dos pontos colocados, né, até na abertura do programa eu falei da questão da ocupação de leitos de UTI. Tem uma certa polêmica até nesse ponto, eu vou convidar para participar dessa nossa conversa, dessa noite, o comentarista de política da Band Minas e da rádio Band News BH, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Senhor Léo Burguês, a Prefeitura reabriu o comércio após a mudança de cálculo da taxa de ocupação, incluindo agora os leitos privados. Por que não fez isso antes? Houve influência da campanha eleitoral que se aproxima nessa decisão? Não, na verdade não houve diferença, até porque a inclusão dos leitos privados não diminuiu a taxa de ocupação. Quando você somou os dois leitos, a taxa de ocupação, tanto do privado quanto do público, estava mais ou menos ali em 82%. Inclusive, tinham colocado da média ser 70%, foi até questionado pela imprensa né, na época, mas o que foi calculado pelos médicos, pelos epidemiologistas e a equipe do governo, que estava num viés de baixa. Então, eles entenderam que no dia que foi anunciado até o dia da reabertura, esse viés estaria chegando e continuaria diminuindo, principalmente pela taxa de reprodução do vírus. Agora, queria falar um pouco também daqui para frente. Nós citamos aqui experiências internacionais e o Reino Unido, por exemplo, o governo lá está com uma proposta que está bancando 50% de um voucher para estimular as pessoas a frequentarem bares, restaurantes, para almoçar e jantar. Há alguma coisa nesse sentido? Há alguma proposta para pensar para frente, para ajudar o setor, para além dos protocolos de segurança, mas assim, para incentivar o consumo? Vocês defendem alguma coisa nesse sentido? Eu queria até seguir, porque eu acho que está dentro da linha que o Paulo colocou, muito importante. Nós realmente tivemos uma perda muito grande, não apenas no setor de bar e restaurante, mas no comércio como um todo. Eu acho que esse é o grande desafio agora. Como retomar? Na segunda-feira agora, eu estarei, por exemplo, com o promotor Edson Rezende, acompanhado com o secretário da Fazenda, o secretário do Tesouro, a presidente da Câmara e o secretário de Planejamento numa videoconferência. Por quê? A lei eleitoral, ela diz
que a prefeitura ela não pode dar benefícios no ano da eleição, mas ela também diz que é possível, em caso de calamidade pública, com o acompanhamento do Ministério Público, ela dá determinados benefícios que entendam que sejam necessários. E eu tenho entendimento, aprovei a indicação 7220 na Câmara Municipal já há 40 dias atrás, dizendo da necessidade da prefeitura fazer um estudo e trazer para a população essa renúncia de IPTU, de ISS e de todas as taxas, não apenas dos bares e restaurantes, mas de todas as atividades que tiveram suspensas no nosso comércio pelo tempo que foi suspenso. Nós estamos enfrentando as escolas, talvez seja um tempo um pouco maior, alguns, como você falou na abertura, abriu por 31 dias, né? Então são casos diferentes. Então aquele estabelecimento ficou 5 meses fechado, ele vai ficar os 5 meses sem pagar IPTU, sem o ISS, sem as taxas daquele tempo. Qual é o valor dessa renúncia? Desses 5 meses, cerca de 200 milhões de reais. Atende, Paulo? Só para o Paulo... A ajuda é muito importante, né? Até porque cobrar imposto pelo uso de um imóvel que você não pode explorar é uma incoerência brutal. E não é só essa incoerência. Eu queria voltar à questão dos leitos, porque, olha que curioso, sexta-feira, véspera do anúncio, na terça-feira da abertura, foi dito pelo secretário que não podia abrir com 80%. 2 dias depois, abre com 80%. A proposta de 80% foi a proposta que a Brasil apresentou. A previsão de que estaria caindo nessa semana foi apresentada 15 dias antes pela Brasel, porque a curva já projetava. Então, essas coisas são muito complicadas. As promessas, as falas, e espero, Léo, que de fato essa promessa não fique só no desejo, né? Porque já prometeu-se muito, já se falou de muita coisa e até agora nada chegou. Eu acho justo, ajuda bastante, como agora quero destacar positivamente, para não falar só mal, a questão das calçadas. Isso. A decisão e o Léo foi um protagonista nessa questão de liberar as calçadas para uso e parte das ruas, isso é histórico, é a melhor postura do Brasil. Então a gente tem também que tentar fazer um ponto positivo, assim, há esforço para ajudar. Eu acho importante, a Brasel já tinha feito esse pedido, foi uma das indicações também que eu fiz na Câmara Municipal, o prefeito Calil atendeu e ampliou, né? A secretária Maria Caldas fez um planejamento maravilhoso, já temos mais de 70 ruas que serão fechadas, existem estudos mundiais aí dizendo que todo lugar que você fecha a rua, o comércio ele vibra, ele fica mais pujante, então a gente acredita que isso, nós vamos evitar a proliferação do vírus, vamos poder receber as pessoas, vamos dar uma oportunidade para os bares e restaurantes deles retomarem e acredito eu, podemos estar criando um novo momento na história de Belo Horizonte. Recriando, como nós temos, por exemplo, ali na área da Savassi, na área da Bandeirantes. Eu lembro quando eu fui fechar a Bandeirantes, foi uma discussão imensa, ninguém queria que se fechasse ali a Bandeirantes aos domingos. Hoje vai tirar aquilo de lá. Até expandiu para o resto da cidade. Então eu acho que isso vai ser um legado positivo para a cidade, essas ruas que vão ser fechadas. Importante dizer, nós criamos já 70 ruas a prefeitura, mas você que está aí nos assistindo aí, que tem dono de um bar e restaurante, você pode solicitar que a sua rua também seja fechada. Nas calçadas, em frente ao seu bar, do lado direito, do lado esquerdo, desde que não tenha outro restaurante, você pode estar utilizando sem pedir licença e sem pagar nada, não existe nenhuma burocracia. E aonde está o carro estacionado também, foi outra inovação, você também pode colocar as mesas e cadeiras, e pode, Paulinho, também nos parklets, foi outra inovação também, feita pela Secretaria de Regulação Urbana, você vai poder servir e cobrar nos parques. Então essa é uma ideia de retomada. Por exemplo, nós discutimos com o secretário de Fazenda, vai uma boa notícia aí para o pessoal do setor hoteleiro, eles tinham me pedido que eles não foram afetados pelo decreto. Né? Os hotéis, eles foram afetados pela pandemia como um todo, mas eles estão funcionando e não foram fechados em momento nenhum. Apesar de, em um determinado momento, 90 hotéis de Belo Horizonte fecharam por absoluta falta de clientes. Então, eles pediram para que o IPTU deles fosse postergado, o nosso secretário de Fazenda assumiu esse compromisso com a autorização do prefeito e pediu para que, no retorno, parte do ISS seja mandado para o Convention Bureau. Para quê? Para atrairmos turistas em feiras e convenções e exposições fora de Belo Horizonte, para Belo Horizonte, no sentido de trazer dinheiro para a cidade. Eu acho, Murilo, que isso que a gente tem que pensar. Como vai ser
o dia de amanhã. O comércio se sacrificou muito durante essa pandemia, principalmente nos 2 primeiros meses, uma taxa de isolamento imensa na cidade de Belo Horizonte. As pessoas realmente compraram essa ideia. Depois disso, vamos ser honestos, o cidadão de Belo Horizonte descansou, muitos deles saíram do isolamento, parte do comércio não estava cumprindo as orientações do decreto, e hoje nós temos o comércio funcionando em grande parte dele, né? Aliás, revisto a primeira parte, a gente acredita que essa flexibilização só vai aumentar. Só provocar uma curiosidade, o comércio funcionando hoje, filas para entrar nos shoppings, e aonde que esse pessoal está comendo? De 12h às 8h, ninguém mais come em Belo Horizonte? Ou come no informal, ou leva... Nossa, falta lógica, falta bom senso e falta bar e restaurante aberto em BH, viu? Eu vou fazer o seguinte, claro, o papo está muito bom, o assunto é extremamente polêmico, né? Tá todo mundo querendo saber dessas novas etapas, né? E da atual, com certeza. Mas vamos fazer uma rápida pausa, um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho a gente segue com a segunda e última parte do programa Entrevista Coletiva deste sábado. Estamos discutindo a reabertura de parte do comércio não essencial de Belo Horizonte. Até já! Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje discutindo a reabertura do comércio não essencial em BH e as consequências de quase 5 meses de fechamento de bares e restaurantes aqui na capital mineira como medida de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Relembrando nossos convidados, o líder da Prefeitura na Câmara Municipal, o vereador Léo Burguês, e o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, Paulo Solucci. Eu quero começar perguntando para os senhores se os senhores não temem um retrocesso. A Prefeitura teve 2 fases, acabou voltando atrás quando os números dispararam, principalmente no mês de junho, né? Porque a gente faz comparações com outros países, mas em muitos casos países que fizeram lockdown, que conseguiram controlar a doença, né? E aqui no estado a gente tem visto os números disparar, né? Nos últimos dias nós tivemos, inclusive, mais de 100 mortes, enfim. Não tem esse risco, às vezes, de se fazer essa abertura, os números aumentarem e ter que fazer aquele retrocesso, voltar a fechar? Risco, né? Eu acredito que óbvio que tem. A questão do lockdown é importante dizer que na maioria dos países, talvez só o Brasil não tenha tido isso, existe uma coordenação federal, estadual e municipal. No país, aqui não teve essa coordenação. Em Minas Gerais teve o Estado indo para um lado, a Prefeitura no outro, o Presidente da República no outro, então fica difícil você fazer fechamento de lugar, de fronteira, então isso não, infelizmente não aconteceu no nosso país. Dizer que o prefeito Alexandre Calil, caso chamado pelo governador, ele vai, como prefeito do município, atender a um chamado dele. Mas o que eu acho importante, e a Brasel e várias entidades têm feito isso, é defender as questões sanitárias, o uso de máscara, né? Os comerciantes eles têm se cuidado com relação a isso. Eu acho isso fundamental. E eu tenho certeza que abrindo e cuidando dessas questões sanitárias, nós iremos para frente, nós não iremos retroagir. Agora, se isso não acontecer, né, Paulinho, tem essa possibilidade sim, o que é péssimo, né? Porque nós não estamos na vigência da lei federal. Então, chamando os trabalhadores, comprando estoque, né? No caso de bar e restaurante, pior ainda, que é perecível. Mas eu estou muito confiante que a gente agora vai e não retroage, não. Essa é a minha expectativa. Eu acho que o Léo falou uma coisa muito importante. Primeiro esqueceu, né? O prefeito disse que não toma chopp com o governador, né? Não, mas chopp não. Chopp é na amigo. O governador, quando chamado hierarquicamente... Não pode chamar para qualquer coisa, né? Para chopp não. Para chopp vai tomar com a gente, mas com o governador não. Com o governador brincadeiras à parte, nós temos essa questão do consumidor, ela é muito importante, ela é vital, mas tem uma outra que é essencial. A gente não entende porque a prefeitura não abre os leitos de UTI que ela diz ter condições de abrir. A gente ouve todo dia uma entrevista, inclusive o prefeito falou recentemente que ia abrir mais não sei quantos leitos, o secretário fala que pode chegar a 700 a hora que quiser. Isso custa, aumentar os 300 leitos que falta para a capacidade que eles alegam ter, custa 20 milhões de reais por mês. Só do governo federal recebeu 543. O setor de bares e restaurantes deixa de faturar com portas fechadas 600 milhões por mês de impostos. A nível municipal, federal, nós estamos deixando 200 milhões. Então, uma conta que não dá transparência e que poderia dar conforto para a gente ficar mais tranquilo.
Concordo 100% que o consumidor vai ser decisivo. É quem é o grande fiscal. Não entre no bar, no restaurante, não entre na loja que não estiver respeitando os protocolos. E não é só o dono do bar e restaurante, é o consumidor, porque tem consumidores que não têm a solidariedade e o comportamento adequado. Agora, no nosso ver, nós devemos estar com todas as UTIs que são possíveis abrir para dar um conforto para evitar, porque esse abre e fecha, que o prefeito, inclusive, fala sempre ameaçando, a gente não gosta muito de ameaça, dono de botequim gosta mais de liberdade do que de ameaça. Mas a gente espera que não aconteça, né? Agora, Paulo, é uma questão que, dentro dessa questão de uma possibilidade dos números voltarem a subir, a gente, como você bem falou, o setor de bares e restaurantes envolve uma cadeia. Tem o cozinheiro, tem o garçom, tem o cara lá que cata até o lixo na rua, que às vezes é amigo ali do cara do bar, tá, toda uma cadeia, fornecedores, motoboys, e essas pessoas às vezes não têm plano de saúde. E nós, assim, tá botando todo mundo na rua, tá pleiteando botar todo mundo na rua novamente. Os donos, os proprietários, como é que eles estão preocupando, quais são as garantias que eles estão dando para os seus funcionários, para os seus fornecedores? Nessa questão de UTI, eu só queria fazer uma ressalva que, por exemplo, São Paulo, capital, está com 10 mil mortes e não teve esgotamento de UTI, né? Assim, acho que só uma ressalva, mas minha pergunta é muito no sentido de o que o setor está fazendo para os seus funcionários, principalmente os mais pobres, que pegam transporte público, que é um problema que a prefeitura não conseguiu resolver. Então, assim, como que vai proteger essas pessoas? Bom, primeira coisa, a gente precisa lembrar que junto com essas pessoas está o dono do bar e restaurante. Não existe dono de bar e restaurante que administra a distância. Mas às vezes ele tem plano de saúde, bom plano de saúde. Sim, às vezes 50% da população, segundo o secretário Jackson, tem plano de saúde. E a gente tem que cuidar, evidentemente, de todos. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista do risco, nós estamos compartilhando aquele risco e estamos atentos a ele. Nós temos nos bares e restaurantes os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos empregados que fazem parte da nossa família trabalhador. Então, nós temos que fazer o quê? Cuidar das boas práticas. A higiene das mãos, garantir o uso de máscara, tomar a temperatura das pessoas, solicitar que elas não saiam de casa com qualquer sintoma da doença. Então, observar essas boas práticas. Agora, tudo isso fica muito complicado quando você tem, por exemplo, o estudo da UFMG que fala que onde que mais se contamina é nos ônibus. Bares e restaurantes, menos do que em supermercados. Como que você pode garantir ou dizer que esse problema não vai acontecer com os nossos ônibus lotados todos os dias? De novo, nós precisamos de uma providência nesse sentido. É um problema que arrasta, a imprensa denuncia há muito tempo. Nós estamos todos os dias nos horários de pico com os ônibus. E hoje tem uma metade dos ônibus circulando. Eu acho, de novo, eu sei que é difícil, mas eu acho que tem que gastar dinheiro nas coisas certas. Vamos abrir as UTIs, porque se temos esse dinheiro, vamos aumentar a oferta de ônibus nesses horários, porque esses são, de fato, os principais momentos de risco. E quem está dizendo isso aqui é a ciência, a Escola de Medicina da UFMG, com assinatura da OMS. Então, muito menos preocupado eu estou com relação ao comportamento dentro do bar, porque a gente está muito atento e essas são boas práticas que estão funcionando no Brasil como um todo. Nós não temos contaminações assim, olha, abriu lá em São Paulo, abriu em Rio, aonde abriu, você não tem um conjunto de funcionários passou mal, não existe. Porque o setor sempre teve a obrigação de lidar com muito cuidado com a higiene. Claro que pode acontecer pontualmente. Agora, o entorno é muito perigoso e a gente precisa trabalhar dele melhor do que estamos trabalhando. Agora, bem, só uma pergunta, que está relacionado com isso, queria até... Para esses bares e restaurantes voltarem, os trabalhadores voltarem, inclusive, tem a questão dos filhos dos trabalhadores, as escolas sem previsão de reabrirem. Como é que fica essa situação? Os vereadores já conversaram com o prefeito, tem alguma proposta nesse sentido? Bem, primeiro dizer que com relação à abertura de UTI, nós aumentamos em mais de 500%, como estava do começo da pandemia para hoje. O problema de ônibus é um problema que já existia antes da pandemia dos ônibus cheios. Nós, inclusive, fizemos vários estudos, inclusive a Brasel participou com várias entidades privadas, foi uma coisa puxada por mim, depois apresentada para a prefeitura, para mudarmos os horários, para quê? Para evitar das pessoas irem no mesmo horário, no horário de pico, para o serviço, por exemplo. A Abraço dos shopping centers entrou mudando o horário de meio-dia às 8. Então, fizemos várias mudanças para evitar isso. E você falou uma coisa muito importante,
terça-feira agora estarei com a Ângela Dalben, a presidente do Sinep, a Zuleika, representantes das escolas infantis e a presidente do Conselho de Educação para discutir isso. Principalmente a questão da escola infantil, porque nós temos aí 903 escolas de educação infantil privada e 450 contando as conveniadas públicas. Tem pessoas que não querem deixar os filhos ir para a escola, é um ponto. Tem pessoas que precisam de deixar, principalmente nas creches, né, abaixo de 6 anos, que não tem com quem deixar, é outro ponto. E nós precisamos também dessas 903 escolas, que são responsáveis por 52% da educação infantil no município, nós precisamos deixá-la funcionando. Então, na terça, nós vamos discutir esse ponto, porque realmente ele está linkado. É importante a gente dizer... As escolas podem voltar a funcionar, isso que você está dizendo, porque o prefeito falou que escola esse ano não volta a funcionar. Que é um sentimento dele, né, de não poder voltar. Eu acho que essa discussão foi colocada, eu despachei isso também com o prefeito, com a presidente do Sinep, ele pediu para conversarmos com a secretária Ângela, que é quem toca a educação no município, e a secretária marcou já essa reunião discutindo, porque se elas não forem abrir, nós precisamos dar uma solução para essas crianças, para os trabalhadores poderem trabalhar, porque tem gente aí, as crianças em condomínio, fazendo escolinha de futebol, principalmente na região centro-sul de Belo Horizonte. Nós precisamos cuidar de toda a cidade. Então, é uma discussão que a gente precisa colocar e se realmente não for abrir, nós precisamos de manter essas 903 escolas, porque senão a educação infantil, ano que vem, entrará em colapso na cidade de Belo Horizonte. A gente está chegando na reta final, mas antes dá para trazer mais uma pergunta do nosso comentarista de política, da TV Band Minas, também da Rádio Band News FM BH, Orion Teixeira. Orion. Senhor Paulo, após a reabertura, com certeza haverá um aumento de casos, talvez uma explosão. Existe por parte do setor algum planejamento para ajudar a prefeitura numa situação de descontrole? Se em algum momento a gente enfrentar uma explosão de casos em Belo Horizonte, o setor de bar e restaurante vai ser o primeiro a pedir para fechar as portas, porque nós não queremos colocar em risco nem quem trabalha aqui, nem nós mesmos, nem os consumidores. Então, acho que nós temos que trabalhar enquanto sociedade para evitar que essa coisa aconteça, temos que abrir os leitos para ter mais conforto na retomada, temos que cuidar dos ônibus, mas se acontecer, nós vamos pedir imediato fechamento do comércio, porque é assim que deve ser. Deixa eu fazer mais uma pergunta, então, para o vereador. Vereador, o senhor teme que, de alguma forma, essa liberação de muitos setores, né, quase o comércio inteiro já está funcionando, a possibilidade dos bares, isso possa passar uma ideia de que a pandemia passou? Na verdade, ainda não passou, a gente está tendo que controlar e com muitos cuidados. Tem que ser muito rápido. Às vezes as pessoas criticam o prefeito pela maneira dele de falar. Quando uma mãe vai xinga o filho, fala assim, não mexe nessa panela não, que ela vai... A mãe quer o bem do filho. É o jeito do prefeito dele estar falando. Ele está querendo cuidar da população. E a mensagem do prefeito é essa. Gente, não é festa. Vamos nos cuidar, vamos usar todos os procedimentos sanitários para que a gente não tenha esse retrocesso, que é o que todos querem, né? O avanço do nosso comércio. Só queria encerrar me solidarizando, principalmente com aqueles que não vão voltar. É um problema grande dessa pandemia, mas os que vão ficar têm a responsabilidade de manter o comércio aberto. Tá certo. Passou rápido para você rever e compartilhar o programa, a entrevista coletiva pelas nossas redes sociais. Acesse YouTube ou Facebook no perfil TV Band Minas e também comente. Mais uma vez, trazemos o assunto aí para você formar a sua opinião. Obrigado a vocês pela participação, uma boa noite e até a próxima.